Olá, GCista, beleza? Vamos trabalhar em questões de concursos relacionadas aí a conjuntos e também a discussão de sistemas lineares 2x2, beleza? Então vamos para as questões agora. Então, nesse primeiro exemplo, pessoal, para que a gente possa resolver questões de concursos, observe o seguinte: nós iremos entender a aplicação da distribuição de elementos através do diagrama de Venn. Então observe o seguinte: suponha que uma escola existam 100 alunos e que 30 alunos joguem futebol, 25 alunos joguem basquete, 20 alunos joguem vôlei, 10 alunos joguem futebol e basquete, 8 alunos joguem basquete e vôlei, 7 alunos joguem futebol e vôlei e 5 praticam todas as 3 modalidades de esportes existentes nessa escola. Quantos alunos, nesse contexto, não praticam nenhum desses 3 esportes? Então, observe o seguinte: eu vou distribuir os elementos e, para que eu possa entender visualmente, eu vou aplicar a ideia do diagrama de Venn. Então, para a nossa solução, eu vou ter um universo formado por 100 alunos e distribuídos em 3 modalidades: futebol, basquete e voleibol. Beleza. O que ele quer é os que não praticam nenhum desses 3 esportes, que eu vou chamar de N, que vai ficar fora desses 3 conjuntos. Agora vamos fazer o encaixe, ó. 30 alunos para futebol, 25 para basquete e 20 para voleibol. Tranquilo. Agora o que é que nos interessa? A interseção dos 3 conjuntos. Ele fala que 5 alunos praticam as 3 modalidades de esportes. Vou colocar aqui na interseção dos 3 conjuntos. Agora eu vou encaixar as interseções, futebol e basquete. Observa que são 10, mas se você prestar atenção, a interseção é tudo isso aqui, ó, de futebol e basquete. E ele disse que o total são 10, mas já existem 5 aqui dentro. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar 10 menos 5 e completar o que falta. 10 menos 5 dá 5. Então vai ficar aqui 5. Então a interseção são 10. 5 mais 5 são 10. A próxima interseção que nós iremos colocar no diagrama é basquete e vôlei. Observa que são 8 alunos. Só que nessa interseção de basquete e vôlei, observa que já existem aqui, ó, 5 alunos colocados na interseção de todos. Como eu quero colocar 8 e já tem 5, eu pego 8 menos 5 e encaixo quanto? 3. Tranquilo, pessoal? Então, nessa interseção de basquete e vôlei são 8. Como já existiam 5, faltam quanto para 8? 3. Beleza. E o último encaixe será o quê? Será os 7 alunos para futebol e vôlei. Observa que futebol e vôlei é isso aqui tudo. Só que já existem quantos aqui dentro? 5. Para 7 falta quanto? 7 menos 5, 2. Observa que seria a interseção entre futebol e vôlei. 7 no total. Como já existiam aqui 5, para 7 faltam 2. Beleza. Agora observe o seguinte: em futebol, eu quero encontrar aqueles que jogam somente futebol. Para saber disso, é só pegar 30, que é o total de futebol, menos a soma de 5, mais 2. Ou seja, é 30 menos 12. Tranquilo, pessoal? Então, 30 menos 12 seria o quanto? 18. Para saber somente basquete, se já existem 25, e eu tenho aqui, ó, 5 mais 3, ou seja, eu tenho 13. Se eu pegar 25 menos 13, você encontra somente alunos que jogam basquete. 25 menos 13 são 12. Beleza. E no voleibol, quantos são os alunos que praticam apenas, somente voleibol? É só pegar 20 menos a soma de 2 mais 5 mais 3. Ou seja, vai ficar 20 menos 10. 20 menos 10 são 10. Tranquilo, pessoal? Agora, o que é que ele quer? Quantos alunos, nesse contexto, não praticam nenhum desses 3 esportes? Observa que o total de alunos nessa escola são 100. E veja que esses 100 englobam quem? Futebol, basquete e vôlei, mais nenhum das 3 modalidades. Tranquilo, pessoal? Então, 100 vai ser igual 18, mais 12, mais 10, mais 5, mais 3, mais 2, mais 5. Tranquilo? Era só somar aqui, ó. 30, mais 12, mais 3, mais 10.
que seria 55. Tranquilo, pessoal? Agora, resolvendo a equação, se esse 55 está positivo, ele vai para o outro lado da equação negativo. Então, n é igual a 100 menos 55, e isso corresponde a 45. Tranquilo, pessoal? Então, a nossa solução seria 45 alunos não praticam nenhuma dessas 3 opções de esporte nessa escola. Então, beleza, vamos aplicar aqui os nossos conhecimentos nessa primeira questão aqui, ó. Em uma escola, há 40 alunos que praticam futebol, 30 alunos que praticam vôlei e 15 alunos que praticam ambos os esportes, ou seja, a interseção dos 2 conjuntos. O número total de alunos que praticam pelo menos um desses esportes é... Observa se é pelo menos um, é a partir de 1. Então, esse pelo menos 1 representa a união. Tranquilo, pessoal? Então, na verdade, ele quer calcular a união. Então, para a nossa solução, o diagrama de Venn vai estar assim, ó. São 2 conjuntos, futebol e vôlei. Observa que o total de alunos para futebol são 40 e para voleibol são 30. A interseção vale 15. Observa que eu quero encaixar o total de alunos que praticam apenas futebol. É só pegar 40 menos 15. 40 menos 15 são 25. E aqueles que praticam apenas somente voleibol, basta você calcular 30 menos 15 e vai dar 15. Tranquilo, pessoal? Então, realmente é isso. Agora, a pergunta é o número total de alunos que praticam pelo menos um desses esportes. É só pegar a união. Então, observa que a união é 25 mais 15 mais 15, ou seja, 55, gabarito letra D. Próxima. Numa pesquisa sobre revistas digitais, foram consultadas 400 pessoas, 150 pessoas informaram que acessam a revista Arte Nova, 180 pessoas informaram que acessam a revista Belas Formas e 85 pessoas informaram que acessam as 2 revistas, ou seja, a interseção. Sendo assim, o número de pessoas consultadas que não acessa nenhuma das 2 revistas é equivalente a quanto? Então, olha só, para a nossa solução, diagrama de Venn, eu tenho um total de 400 pessoas e eu tenho um universo onde a primeira revista é a Arte Nova, que eu vou abreviar com AN, num total de 150 pessoas, e a outra revista, que nós temos pessoas fazendo leitura, seria Belas Formas, que eu vou abreviar com BF, num total de 180. A interseção, 85. E ele pede que você calcule na questão as pessoas que não acessam nenhuma das 2 revistas, que eu vou chamar de N. Agora observe o seguinte, para saber o total exatamente de pessoas que leem a revista Arte Nova, eu pego 180 menos 85, vai dar um total de 65 pessoas que leem exclusivamente, exatamente, a revista Arte Nova. E para saber o total de pessoas que leem exatamente, apenas, exclusivamente, a revista Belas Formas, você vai pegar 180 menos 85. Tranquilo, pessoal? E aí você vai encontrar 95. Tranquilo? Agora, para que eu possa encontrar aquelas pessoas que não leem nenhuma dessas 2 revistas, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar 400, igualar 150, que é 65 mais 85, mais 95 mais N. Beleza. 65 mais 85 mais 95 é 150 mais 95, que dá 245. Mais N, observe então que o 245 está positivo e ele vai para o outro lado da equação negativo. Consequentemente, N vai ser igual a 400 menos 245, N vai ser igual a 155, gabarito letra D. Próximo. Sejam A e B 2 conjuntos tais que a união deles equivale a 145 elementos e a interseção possui 43 elementos. Beleza. Se A possui 14 elementos a mais do que B, então o número de elementos de B é... Beleza. Vamos utilizar a fórmula que diz o seguinte: o número de elementos da união é igual ao número de elementos de A
mais o número de elementos de B menos o número de elementos da interseção de A com B. Tranquilo, pessoal? Agora veja, a união dos elementos A com B equivale a 145. A interseção de A com B equivale a 43. Agora veja, ele nos diz que se A possui 14 elementos a mais do que B, então isso quer dizer que B possui X elementos. Consequentemente, o número de elementos de A será 14 elementos a mais do que B. Como B vale X, vai ser 14 mais X. Agora é só substituir os valores na fórmula. Vai ficar 145 igual número de A, 14 mais X, número de B, mais X, menos 43, que é a interseção. X mais X eu já sei que vai dar 2X. Aqui está positivo, vai passar negativo. E aqui está negativo, vai passar positivo. Tranquilo, pessoal? Consequentemente, vai ficar 2x igual a 145 menos 14 mais 43. 145 menos 14, você encontra aí 131. Mais 43, você encontra 174. Nós teremos, então, 2x igual a 174. O 2 está multiplicando o x, ele vai passar dividindo. Consequentemente, 174 dividido por 2 equivale a 87. 87, ele é um número maior do que 85 e menor do que 90. Consequentemente, você marcaria o gabarito a letra D. Próximo. Seja A um conjunto com 8 elementos e B um conjunto tal que a união de A com B contenha 12 elementos. Então, o número de elementos de partes de B barra A quer dizer B menos A, unido. A parte do vazio é igual a. Então, beleza. Ó. O que você deve saber? O conjunto das partes de A, eles são todos os subconjuntos que se pode formar com elementos que estão em A, calculado com 2 elevado a N. Então, observe um exemplo simples aqui. Então, o conjunto das partes também é chamado de conjunto potência. Então, imagina um conjunto A, que é uma coleção de elementos. As partes de um conjunto A referem-se ao conjunto das partes ou conjunto potência P de A. Vamos considerar um exemplo simples. Suponha que temos um conjunto A igual a 1 e 2, são 2 elementos. Observe que ele vai ter 4, porque se eu quero saber o conjunto das partes, é 2 elevado ao número de elementos. Como eu tenho 2, 2 elevado a 2 são 4. Isso significa que as partes de A são 4. Então vejamos quais são essas partes. As partes de A, ou seja, todos os subconjuntos de A são conjunto vazio, o subconjunto contendo apenas o elemento 1, o subconjunto contendo apenas o elemento 2 e o conjunto A propriamente dito 1 e 2. Então, quantas partes eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4. Tranquilo, pessoal? Portanto, o conjunto potência, ou conjunto das partes, equivale ao vazio, a 1, 2 e 1 e 2, que são os subconjuntos com o elemento 1, o subconjunto contendo o elemento 2 e o conjunto A propriamente dito 1 e 2. Com isso, pessoal, a gente consegue entender o seguinte. Esse conjunto tem 2 elementos, consequentemente 2 elevado a 2 equivale a 4. Observa que aqui nós temos 2 elevado a n subconjuntos, que seria o vazio, o subconjunto contendo apenas o elemento 1, o subconjunto contendo apenas o elemento 2 e ainda o próprio conjunto 1 e 2. Então, esse seria o conjunto das partes ou conjunto potência. Agora, observa, para essa questão, eu tenho P de A igual a 2 elevado a N. E observa o seguinte, qual seria o conjunto das partes do vazio? Seria igual a 0. O conjunto das partes de um conjunto vazio equivale a 0. Não se consegue formar subconjuntos com vazio. Consequentemente, P do vazio, as partes do vazio seria igual a 0. Agora, observe o seguinte. Se eu fizer aqui 2 conjuntos, A e B, e colocar os elementos x, y, k, o que acontece? Ele diz na questão que A é um conjunto com 8 elementos. Se eu pegar x mais y, no conjunto A, eu tenho equivalência a 8. E o conjunto B, ele vai ser A unido a B, contendo 12 elementos. Então, B vai ser igual a x
mais y mais k igual a 12. Beleza. Agora observe o seguinte. Na questão, ele quer P barra A, que significa B menos A. Tranquilo, pessoal? Esse B barra A seria B menos A. B menos A quer dizer que ele quer exatamente os elementos que estão em B. Ou seja, é B retirando todos os elementos de A. Consequentemente, fica apenas o quê? Os elementos de B. Então, para isso, ó, eu posso cancelar aqui todo A e vai restar apenas K, que foi a letra aleatória que eu coloquei para representar no conjunto B apenas B. Tranquilo, pessoal? Consequentemente, B menos A vale K. Tranquilo. Agora observe o seguinte. Quanto vale esse K? Observe que eu tenho um sistema onde x mais y vale 8. Então, eu vou substituir aqui, ó, x mais y com 8. Então, vai ficar 8 mais k igual a 12. Ora, k vai ser igual a 12 menos 8. Consequentemente, k vale 4. Com isso, b menos a, que equivale a k, equivale a 4. Tranquilo, pessoal? Beleza. Mas o que ele quer na questão? Ele quer as partes de b barra a, que significa as partes de b menos a, unido às partes do vazio. A parte do vazio é 0. A parte de b menos a é 2 elevado a k mais 0, porque as partes do vazio vale 0. E as partes de b menos a é 2 elevado a k. K vale quanto? 4. Então, 2 elevado a 4 mais 0 vai dar 16 mais 0. Consequentemente, o resultado seria o número de elementos de P, B barra A, unido a P de vazio, é igual a 16 elementos. Gabarito letra B. Beleza, pessoal. Agora nós iremos trabalhar em discussão de sistemas lineares 2x2. Observe que nós temos aí, pessoal, essas três possibilidades. O SPD, que seria sistema possível e determinado, solução única. O SPI, que seria sistema possível indeterminado, infinitas soluções. E o SI, que seria o sistema impossível, solução vazia. Então, imagine esse sistema aí, pessoal, 2x2, onde eu tenho AX mais BY igual a C e DX menos EY igual a F. Vamos discutir esses sistemas lineares para saber se são SPD, SPI ou SI. Beleza. Para ser SPD, pessoal, você vai pegar A dividido por D, diferente de B dividido por E. Então, basicamente, é essa a ideia para saber se o sistema ele é possível e determinado. Para saber se ele é SPI, um sistema possível e indeterminado, você vai fazer o seguinte: A divide D é igual a B divide E, que será igual a C divide F. E para SI, vai ser o seguinte: A divide D igual a B divide E, diferente, observa, diferente, ó, diferente de C sobre F. Então, é dessa forma que nós iremos trabalhar inicialmente. Então, vamos analisar aqui o primeiro caso. Ó. Imagine que eu tenho aqui kx mais 2y igual a 5 e 3x menos y igual a 4. E eu quero saber qual o valor de k que torna esse sistema possível e determinado, um SPD. Então, olha só, para a nossa solução, nós aprendemos o seguinte. Para ser SPD, eu pego aqui ó, o coeficiente k e divido pelo coeficiente 3. K sobre 3 é diferente de quem? De 2, coeficiente 2, dividido por coeficiente menos 1. Tranquilo, pessoal? Essa equação nós vamos fazer o seguinte, ó. K vezes menos 1 é diferente de 2 vezes 3. Tranquilo, pessoal? Consequentemente, ó, vai ficar menos K diferente de 6. Observa que esse 6 eu posso passar positivo para o segundo membro e o 6 eu posso passar negativo para o primeiro membro. Ou eu poderia multiplicar por menos 1, tanto faz. Consequentemente, ó, o 6 veio menos 6 e o K veio mais K. Consequentemente, K será diferente de menos 6. Ora, quando o K for diferente de menos 6, nesse sistema linear, ele será possível e determinado. Se por acaso K fosse igual a menos 6, aí ele seria um sistema impossível. Tranquilo, pessoal? Nesse caso, eu demonstrei para sistema possível e determinado. Ele tem que ser diferente. Tranquilo, pessoal?
apliquei o nosso conhecimento anterior, beleza? Continuando. Então, pessoal, nessa questão nós iremos utilizar um outro método de solução. Observe o sistema linear, que é o mesmo que eu demonstrei anteriormente. E ele fala que tem incógnitas x e y. Então, para a nossa solução, nós iremos verificar a condição de independência das equações utilizando o critério do determinante da matriz dos coeficientes. A matriz dos coeficientes do sistema é... Então, está aqui o nosso sistema, e aí nós iremos fazer o determinante da matriz. Olha só, a matriz A, nós iremos ter o 2 e o 5, o K e o 3. Tranquilo, pessoal? Para calcular o determinante, é só você fazer o seguinte: essa diagonal principal menos a secundária. Então, vai ficar 2 vezes 3, 6, menos 5 vezes K, que vai dar 5K. Beleza? Então, 6 menos 5K, você vai fazer com que ele fique diferente de zero, porque eu quero que ele seja possível e determinado. Então, vai ficar o seguinte: esse menos 5K, eu vou colocar para o segundo membro aqui, ó, positivo. Então, vai ficar 6 igual a 5K. Consequentemente, K vai ser igual a quem? 6 sobre 5. Então, K diferente de 6 sobre 5, ele já é um sistema possível e determinado. E se ele fosse igual a 6/5, aí ele seria um sistema impossível. Então, a solução para esta questão seria a letra C. O sistema ele é possível e determinado para todo K real diferente de 6/5. Tranquilo, pessoal? Então, você marcaria realmente a letra C. Agora, observa essa situação aqui. Eu quero que esse sistema ele seja possível e determinado. Nós iremos utilizar uma outra maneira para solucionar o sistema linear 2×2. Observe o seguinte: vamos supor que eu esqueci a primeira maneira de discussão e a segunda maneira, que seria através do determinante da matriz desses coeficientes. Eu poderia solucionar tentando resolver através da soma, mas para somar eu tenho que fazer uma das variáveis ser eliminada. Consequentemente, veja que tem aqui um mais e um menos, e aqui tem um 1. Se eu fizer aparecer um 2 aqui, fica mais fácil de somar mais 2y menos 2y, que vai dar 0. Tranquilo, pessoal? Para isso, eu vou multiplicar por 2. Nessa multiplicação, 2 vezes 3x vai dar 6x, 2 vezes menos 1y vai dar menos 2y, e 4 vezes 2 vai dar 8. Consequentemente, eu fiz aí a alteração na segunda linha. Agora eu vou somar a primeira com a segunda linha. Observa que mais 2y menos 2y fica igual a 0. Agora, se eu somar kx mais 6x, vai dar k mais 6x igual a 5 mais 8, que vai dar 13. Consequentemente, k mais 6, que está multiplicando o x, vai passar dividindo. X é igual a 13 sobre k mais 6. Tranquilo, pessoal? Agora observa, eu vou olhar para o denominador e vou observar o seguinte: como eu quero um sistema possível e determinado, k mais 6 tem que ser diferente de 0. Consequentemente, k tem que ser diferente de menos 6. Se k for diferente de menos 6, ele será possível e determinado. Seria a nossa solução. Se o k fosse igual a menos 6, aí ele seria um sistema impossível. Tranquilo, pessoal? Então, observe o seguinte: a outra maneira seria o determinante dos coeficientes desse sistema linear 2×2. Para verificar a condição de independência das equações, podemos utilizar o critério do determinante da matriz dos coeficientes. A matriz dos coeficientes do sistema é... Então, o coeficiente dessa matriz será K3 mais 2 e menos 1. Resolvendo através do determinante, ó, vai ficar K vezes menos 1, que vai dar menos K, menos 2 vezes 3, que vai dar 6. Portanto, pessoal, o determinante dessa matriz ele deve ser diferente de 0 para que o sistema seja possível e determinado. Calculando o determinante, ficará menos K, menos 6. E esse determinante ele tem que ser diferente de 0. Menos K, menos 6 diferente de 0. Observe o seguinte, ó, eu vou passar esse menos K para o segundo membro e vou deixar o menos 6 no primeiro membro. Então vai ficar o seguinte: menos 6 diferente de K. Consequentemente, o K é diferente de menos 6. Então, para que esse sistema seja possível e determinado, o K tem que ser diferente de
menos 6. Porque se o K for igual a menos 6, ele será um sistema impossível, solução vazia. Beleza. Próxima. Discutindo em função do parâmetro A, o sistema x mais y igual a 4 e 3x mais AY igual a 2 tem-se que... Vamos lá. Observe que nós temos aqui, ó, 1, 3, 1, A. Então, nós iremos montar essa matriz aí, ó. 1, 3, 1A. Agora, nós iremos calcular o determinante. Então, observa que o determinante da matriz A será diagonal principal, 1 vezes A, menos diagonal secundária, 1 vezes 3. Então, consequentemente, vai ficar A menos 3. Agora, para que eu possa ter um sistema possível e determinado, eu pego esse determinante A menos 3 e faço com que ele fique diferente de zero. Consequentemente, ó, esse menos 3 vai passar positivo para o outro lado da equação. Então, A vai ser diferente de 3. Se o A for diferente de 3, ele é o sistema possível e determinado, SPD. Agora, se o A for igual a 3, ele será o sistema impossível. Consequentemente, você marcaria a letra B. Para A diferente de 3, ele é um SPD, e para A igual a 3, ele é um SI. Próxima. Para que o sistema de equações lineares x mais y igual a 7, ax mais 2y igual a 9 seja possível e determinado, é necessário e suficiente que... Então, vamos lá. Olha só, para a nossa solução, nós iremos fazer a matriz dos coeficientes. Então, aqui você tem o coeficiente 1, o A, o 1 e o 2. Então, fazendo essa matriz, ó, desse sistema vai ficar 1A, 1, 2. Agora, nós iremos calcular o determinante. Diagonal principal, 1 vezes 2 dá 2. Menos diagonal secundária, 1 vezes A, vai ficar 2 menos A. Tranquilo, pessoal? Esse é o determinante. Agora, eu pego o valor do determinante e faço com que ele fique diferente de zero. Esse A que está negativo, ele vai para o outro lado da equação positivo. Então, vai ficar 2 diferente de A. Então, com o A diferente de 2, ele será um SPD. Se o A fosse igual a 2, ele seria um SI. Consequentemente, para esta questão, gabarito letra E. Outra maneira, se você não lembrasse, seria o seguinte. Você vai resolver o sistema. Como? Então, observa aqui no sistema eu tenho o valor A. Então, ele não me interessa. Me interessa é esse aqui, ó, que tem o 1 e o 2. Observa que eu posso transformar esse mais um y em menos 2y. Porque, olha, se aqui tiver menos com mais, e aqui fosse menos 2y mais 2y, aqui ficaria zero. Eu ficaria somente com o x. Isso seria interessante para mim. Consequentemente, ó, eu vou multiplicar a primeira equação por menos 2. Multiplicando por menos 2 vai ficar menos 2x menos 2y igual a menos 14. Tranquilo, pessoal? Agora é só somar. Ó. Somando isso, ó, menos 2y mais 2y vai dar zero. Agora somando isso aqui, ó, menos 2 mais a, vai ficar a menos 2 ou menos 2 mais a, tanto faz, de x, igual a menos 14 mais 9 vai dar menos 5. Agora, esse a menos 2 que está multiplicando x, ele vai passar dividindo. Então, vai ficar x é igual a menos 5 sobre a menos 2. Agora, observe o seguinte, olhando para o denominador, eu vou fazer com que ele fique diferente de zero. Consequentemente, esse menos 2 vai passar positivo. Então, a é diferente de 2. Se o a é diferente de 2, ele é um sistema possível e determinado. E realmente você marcaria letra E. Próximo. Seja S um sistema que contém duas equações e duas variáveis x e y dado por S. ax menos 2y igual a 1, bx mais 4y igual a 5 e bx mais 4y igual a 5. Este sistema tem solução determinada, se e somente se. Então, o que ele quer aqui? O sistema possível e determinado. Para isso, o resultado tem que ser diferente de zero. Nós iremos calcular através do determinante da matriz dos coeficientes dessas equações desse sistema linear. Beleza, pessoal? Então, observe o seguinte, ó. Fazendo isso, ó, primeiro termo A e tem o B. Aí tem o menos 2 e 4. Vou montar a matriz. AB, menos 2 e 4. Agora eu vou multiplicar, ó, diagonal principal vai ficar 4A menos a diagonal
secundária, que vai ficar menos 2b. Tranquilo, pessoal? Agora, olha só, menos com menos vai dar o quê? Mais. Então, vai ficar determinante de A é igual a 4A mais 2b. E para que eu possa ter ele como sistema possível e determinado, eu vou fazer ele diferente de zero. Tranquilo, pessoal? Agora, observe o seguinte. Para que eu possa encontrar a solução como tem nas alternativas, eu vou isolar o 4A e fazer com que ele fique diferente de menos 2b. Observa ó, que se eu manter aqui ó, positivo, esse mais 2b ele vai passar menos 2b. Agora eu posso dividir ambos os membros por 2. Então eu vou fazer isso. Ó. Se eu dividir 4a por 2, vai dar 2a. Se eu dividir menos 2b por 2, vai dar menos b. Consequentemente, 2a tem que ser diferente de menos b. E aí você teria um sistema possível e determinado. Consequentemente, você marcaria aí a letra B. Beleza, pessoal? Então por aqui eu encerro a correção dessas questões. Baixa o material que está aí no link na descrição do vídeo. Acessa o meu outro canal, que é o Educainfo, onde eu trabalho com questões de informática para concurso. E assim eu me despeço e espero ver você nas próximas aulas. Até mais!